Em um mundo onde magia e monstros dominam, Kazuki, Suzune e Usato são invocados como heróis para enfrentar o Lorde Demônio e seu exército. Porém, enquanto Kazuki só quer voltar para sua família, ele descobre que não pode retornar ao seu mundo. Usato, por outro lado, tem uma habilidade rara de cura que o coloca em grande perigo. Para controlar seu poder, ele é levado por Rose, uma poderosa e implacável treinadora. Agora, Usato precisa enfrentar um treinamento severo que pode torná-lo o maior usuário de cura do mundo, enquanto o destino do reino e dos heróis se entrelaça em uma batalha épica. O episódio começa com dois alunos caminhando pela escola. Todos achavam que eles eram um casal. Eles são tão populares que ninguém ousa falar com eles. Esses alunos são os presidentes do conselho estudantil, Suzune Nokami e Ryuzen Kazuki. Eles são os mais descolados da escola. No mundo, sempre existirão pessoas que são o centro das atenções. Já o nosso protagonista, Usato, é o oposto disso. Ele é apenas um estudante comum que ninguém nota, mas ele tem um bom coração. Enquanto caminhava pela escola, viu alguns pássaros abandonados e decidiu cuidar deles para que crescessem fortes e saudáveis. O problema é que Usato sempre esperou que algo especial acontecesse em sua vida. Ele sonhava com uma existência extraordinária e fantástica. Começou, então, uma forte chuva. Na hora de ir embora, ele percebeu que um trombadinha havia roubado seu guarda-chuva. O azar dele parecia não ter limites. Além de ser ignorado por todos, ainda sofria bullying. Havia um guarda-chuva de outra pessoa por perto, e ele pensou nas regras não ditas. Se roubaram o seu, você rouba o próximo. Mas Usato sabia que isso não era o certo. Sem alternativa, ele se sentou e começou a imaginar. Se eu pudesse usar magia, isso não seria problema. Mas ele logo lembrou que magia não existia. O tempo passava, a chuva não parava, e ele continuava ali, esperando. Foi quando Suzune, a presidente do conselho estudantil, apareceu. Ela percebeu que Usato estava sem guarda-chuva e não conseguiria ir embora daquele jeito. Ele ficou em choque ao conversar com alguém que parecia uma deusa. Suzune, determinada, disse que não permitiria que ele saísse naquela chuva, pois isso prejudicaria sua dignidade como presidente. Logo, Kazuki, o presidente do conselho, chegou e ofereceu seu guarda-chuva reserva para Usato. Nesse momento, ficou claro que ambos os presidentes eram pessoas realmente boas. Usato ficou surpreso ao perceber que Kazuki sabia seu nome, mesmo sem nunca terem conversado. Os três decidiram ir embora juntos. Usato estava incrédulo. Caminhar ao lado das pessoas mais populares da escola parecia um sonho. Ele sabia que, no dia seguinte, ninguém acreditaria nisso. Enquanto caminhavam, conversavam descontraidamente. Usato comentou que antes pensava que eles eram metidos, mas logo percebeu que estava errado. Suzune, por sua vez, revelou que não entendia porque ninguém falava com eles na escola, mas isso não a incomodava. Enquanto o grupo caminhava, o protagonista aproveitou a oportunidade para perguntar se os dois estavam namorando. Esse era o boato que circulava pela escola. Para sua surpresa, ambos disseram que não, explicando que passavam muito tempo juntos por causa do trabalho no conselho estudantil. O papo continuou e chegou ao tema futuro. Ninguém ali sabia o que fazer após o ensino médio. Nem mesmo Suzune, a aluna perfeita da escola, tinha ideia do que queria para sua vida. Então, ela mencionou que sentia como se aquele mundo não fosse seu lugar. Essa confissão ressoou com Usato, que tinha o mesmo sentimento. De repente, um poste começou a entrar em curto, e Suzune e Kazuki ouviram o som de um sino. Usato, no entanto, não escutava nada. Um círculo mágico surgiu aos pés deles, e os três começaram a ser transportados para outro mundo. Suzune estava empolgada, quase como se tivesse esperado por isso a vida inteira. Quando acordaram, estavam em um palácio. Suzune parecia fascinada com tudo, enquanto Kazuki estava visivelmente irritado. Eles foram recebidos pelo rei Lloyd, do reino Linger, que explicou a situação. Eles haviam sido convocados para se tornarem heróis e salvar aquele mundo do Lorde Demônio. Suzune estava mais animada do que nunca. Afinal, aquele parecia ser o lugar com o qual sempre sonhou. E o Usato estava certo. Esse lugar era o lugar que a Suzune sempre quis encontrar. Então, o rei começou a explicar o que estava acontecendo. Só que o Kazuki já estava muito irritado. O cara tava brabão. Esse rei é Lloyd, o soberano do reino de Linger. Eles estavam realmente na presença de um nobre de verdade. O rei explicou que os três foram invocados para aquele mundo com o propósito de se tornarem grandes heróis. Suzune estava mais animada do que qualquer um, enquanto o resto do grupo permanecia assustado. A situação era séria. Aquele mundo estava sendo atacado por um rei demônio. E sim, existe um Lorde Demônio nesse universo que precisa ser derrotado. E o objetivo do Lorde Demônio é destruir o reino com a sua tropa de demônios. Ele está expandindo seu poder cada vez mais, mas os únicos capazes de derrotar
derrotar o Lorde Demônio de uma vez por todas são os grandes heróis invocados. Só que o Kazuki não está nem um pouco a fim de participar disso. Ele quer voltar para o mundo dele agora mesmo. Ele tem uma família lá do outro lado. O problema é que não é possível enviar os invocados de volta para seu mundo original. Uma vez invocado, já era, é impossível voltar. O que vai acontecer agora é que eles vão ter que viver nesse mundo e lidar com a situação daqui para frente. Assim que o Kazuki tentou atacar o rei, o exército do rei imediatamente apontou suas armas para ele, e ele não tem escolha a não ser obedecer à nobreza. Começar uma briga agora seria inútil. O cara estava muito puto. O rei então caminhou em direção a eles, e, para surpresa de todos, o próprio rei se ajoelhou diante dos heróis. Ele precisa da ajuda deles a todo custo, e em um futuro próximo, promete que encontrará uma forma de enviá-los de volta. Todos ficaram curvados perante os heróis, mas a Suzune, curiosa, perguntou como o rei sabia que eles eram os verdadeiros heróis. Afinal, eles não sabiam nada sobre isso. Foi então que a serva do rei explicou: os heróis são indivíduos talentosos com poder natural. Se eles ouviram o sino tocando, isso prova que são os verdadeiros heróis. Todos, exceto o Zato, ouviram o sino. Isso significava que ele foi invocado para esse mundo por acaso. Ele era um intruso, envolvido na treta sem querer. Eles foram então até uma sala para medir as habilidades mágicas de cada um. Assim que a Suzune viu o cristal, ela já soube o que fazer, pois estava acostumada com esse tipo de coisa. O Kazuki percebeu que o Zato não parecia incomodado por ter sido trazido para cá. Na verdade, ele estava bem tranquilo, porque sempre sonhou com isso. Mas a Suzune era de longe a mais animada. Ela começou a medir o poder dela, e assim que tocou a esfera de mana, uma luz amarela brilhou fortemente. O poder dela estava sendo canalizado para o cristal, e essa cor significava que ela tinha aptidão para magia do tipo trovão. Ela possuía uma quantidade absurda de mana, e seus poderes eram incríveis. Ela estava toda feliz com isso. Agora era a vez do Kazuki. Quando ele tocou a esfera de mana, a cor mudou para branca. Isso indicava que ele tinha aptidão para magia de luz. Porém, ele não sabia o que fazer com esse poder. Suzune sabia que ele podia lançar raios laser e criar espaços de luz. Dos três, Kazuki era o mais perdido, sem noção alguma do que estava acontecendo. Além disso, a habilidade de luz era extremamente rara nesse mundo. Por fim, chegou a vez do Zato. Mesmo sendo trazido para cá sem querer, ele ainda podia ter algum tipo de magia. Assim que tocou a esfera de mana, a cor mudou para verde. Era uma cor majestosa e chamativa. Quando olharam para a subordinada do rei, ela estava visivelmente apavorada. Esse tipo de magia não era nada normal. Ela rapidamente segurou o Zato pelo braço e o levou até o rei. Quando ela chegou à sala do rei e revelou as habilidades deles, todos ficaram surpresos com os poderes incríveis de todos, exceto o Zato. Quando ela mencionou que a cor do cristal ficou verde, até o rei entrou em choque. Todos na sala começaram a tremer de medo. O rei precisava mandar o Zato para longe o mais rápido possível para garantir sua segurança absoluta. Nessa mesma hora, uma mulher estava se aproximando da sala do rei. As habilidades de Zato são extremamente perigosas e pertencem ao estilo de mana mais raro que existe nesse mundo. Do nada, a mulher abriu a porta da sala do rei, chegando no momento errado. Agora, eles tinham um grande problema pela frente. Ela veio para saber como o ritual de invocação havia ocorrido e quais eram os poderes dos invocados. Assim que ela olhou para o Zato, ele sentiu uma pressão esmagadora vindo dela e percebeu que ela era um perigo em pessoa. Mas o rei começou a cobertar o Zato, dizendo que ele não possuía nenhum tipo de poder, que só havia sido trazido para aquele lugar por acaso. Ele era apenas um cara comum. O nome dessa mulher era Rose, e ela fazia parte da equipe de resgate do reino. O Zato ficou apavorado. Ela parecia mais alguém que tira vidas do que alguém que salva. Foi aí que a subordinada do rei sugeriu que Rose fosse até a sala de cristal para ver os heróis que haviam sido invocados. Assim que ela começou a caminhar em direção aos heróis, o rei prometeu arranjar um lugar para o Zato descansar até que soubessem o que fazer com ele. Mas, sem querer, o Zato perguntou que tipo de magia era representada pela cor verde. Quando Rose ouviu isso, ela ficou completamente surpresa. Ela ficou chocada ao saber que ele possuía uma magia verde. Assim que tentou se aproximar para pegar o Zato, a subordinada do rei lançou uma magia para arremessá-lo para fora do castelo o mais rápido possível. O Zato foi lançado para fora em uma bolha, mas Rose deu um salto em direção a ele. Ela estava determinada a pegá-lo de qualquer maneira. O Zato estava dentro de uma bolha de água quando Rose conseguiu golpeá-lo no ar, deixando-o desacordado e depois levando seu corpo embora. Foi um acontecimento surreal. Rose prometeu que o levaria e o treinaria para que se tornasse um respeitável usuário de cura. Os usuários de cura eram incrivelmente raros nesse mundo. Mais tarde, os superiores descobriram que o Zato havia sido levado, mas ele não seria morto nem nada do tipo. O único problema era o treinamento pesado de Rose. Ela também era uma usuária de magia de cura, mas ela pretendia treiná-lo com métodos antigos e pesados, os quais poucos sobrevivem. No entanto, se ele suportasse, se tornaria o maior usuário de cura que esse mundo já viu. Quando Zato chegou à casa de Rose, ela explicou que suas habilidades eram focadas em cura. A partir de agora, a equipe de resgate seria
seria sua nova casa. Ela convocou todos os subordinados dela, que chegaram frenéticos. Todos eles davam muito medo, mas, a partir de hoje, começaria o treinamento de Usato. Esse treinamento faria com que ele se tornasse uma verdadeira máquina de poder, o maior usuário de cura que já existiu nesse mundo. Os subordinados de Rose assustaram o novato, e Usato já estava ficando nervoso. Apesar disso, ele não tinha muita escolha. Mesmo com medo, ele teria que seguir o treinamento, pois não poderia recusar. Rose prometeu que seria ela quem treinaria Usato, e a partir de agora, ela seria sua mestre. No entanto, Usato estava tão em choque que não estava nem um pouco disposto a treinar com ela. Mas, sem escolha, ele teria que se adaptar. Usato sabia que sua vida nesse mundo seria um verdadeiro inferno. À noite, enquanto se preparava para dormir no quarto, ele acreditava que tudo acabaria bem. Mas, enquanto isso, Rose estava pensando em como seria o treinamento de um usuário de cura de outro mundo. E assim termina o episódio de hoje. O que será que aguarda o Usato em seu treinamento com Rose? Será que ele conseguirá se tornar o maior usuário de cura do mundo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você achou. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios dessa incrível jornada. Até a próxima, pessoal! Ora, Oni-sama.